Amém. Novamente, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos dando início aqui ao programa Panorama Bíblico. E vamos à palavra do Senhor. Queria falar, nessa oportunidade, um tema que pode nos despertar em um todo, como igreja. E você que está ouvindo, meu ouvinte, que não é cristão ainda, preste muita atenção. O tema é: o que é evangelizar? Repito, o que é evangelizar? Poderemos dar algumas definições. Mais simplesmente, evangelizar seria espalhar o evangelho em muitos métodos. Mas eu quero falar nessa oportunidade três coisas o que é evangelizar. Primeiro, evangelizar é salvar os perdidos. Segundo, evangelizar é edificar os crentes. Terceiro, evangelizar é restaurar os desviados. Então vamos ler a Bíblia aqui, no primeiro evangelho, Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 19. Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus tinha ressuscitado e deu uma ordem: olha, vocês me encontrarão na Galiléia, no monte que ele tinha designado. Agora o versículo 17, antes de entrar nos tópicos, queria falar aqui. Versículo 17. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O contrário da fé é a dúvida. Quando diz aqui, quando ouviram, o adoraram. Uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que obedece, é uma fé que adora, bota para fora o louvor, aplaude ao Senhor, como diz o Salmo 47, aplaudi todos os povos. Então, quando viram ele, lá na Galiléia, ressuscitado, o adoraram, mas alguns duvidaram. Primeiro, o que é evangelizar? Jesus tinha dado uma ordem. Essa ordem, ela é dupla. Em Mateus 28, 19, ele manda ensinar. Em Marcos 16, 15, ele manda pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Isso está em Marcos 16, 15. A ordem para pregar a todos os homens. E aqui em Mateus, ide e ensinai todas as nações. É a mesma ordem, é chamada essa ordem a grande comissão. A grande comissão, pregar e ensinar. Nós vemos que no livro de Atos não tem a palavra amém no final do livro. Porque diz que Paulo pregando e ensinando sobre o reino de Deus, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Não tem amém. Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 31. Paulo pregando, ensinando sobre o reino de Deus,
com toda a liberdade, sem impedimento algum. Não tem amém. Por quê? Porque estamos inseridos no livro de Atos dos Apóstolos. Ato quer dizer ação. A ação do Espírito Santo daqueles homens, eles levaram avante o Evangelho, pregando e ensinando. Primeiro, evangelizar é salvar os perdidos. Perdido é uma pessoa que não conhece o caminho. Ele está perdido. Pecador, o salvo também é e o perdido é. Quando se fala que nós somos pecadores, significa que temos uma natureza propensa, inclinada para o pecado, que é a natureza carnal, que o crente tem e o quem não é crente também tem. Quem não é crente é pecador, praticante. O crente é pecador não praticante, mas é pecador. Agora, o que é salvar o perdido? É mostrar o caminho porque ele está perdido. E é tão simples um versículo da Bíblia que Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho. Eu já fiz essa pergunta para muita gente. Escuta, qual é o caminho que leva a Deus? Não sei. Qual é o caminho que leva a Deus? Religião. Qual é o caminho que leva a Deus? É ser bonzinho, não matar, não roubar. Olha aí a definição que as pessoas dão para o caminho para Deus. E tem uns que falam, todos os caminhos levam a Deus. Cada um. Deus está em cada um. Olha que definições antibíblicas e erradas. Então, o que é evangelizar? É mostrar para o ser humano pecador qual é o caminho. Evangelizar é mostrar o caminho, é como João Batista. João Batista, quando viu Jesus passar, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele repetiu 2 vezes. Em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo deixou de olhar para João Batista e olhou para Jesus. João Batista estava mostrando que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Ele é o caminho. Ele é o único caminho ao Pai. Ele é o único caminho. Ele é o único que perdoa pecados. Ele é o único que purifica, que santifica, que nos comprou na coisa, redimiu. É o único que nos dá sabedoria, santidade, santificação e redenção. Anote um versículo, por favor. 1 Coríntios 1,30. Deus fez de Jesus para nós. Deus, através da cruz, fez de Jesus ser a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa justiça e a nossa redenção. Quem é Jesus para mim? Ele é minha sabedoria. Ele é minha santificação. Ele me comprou, ele é minha redenção. Ele é o meu pastor, o meu Senhor. As 2 grandes virtudes de um cristão: autodisciplina e autocontrole. Quando bater um pensamento contrário, use o capacete. Use a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia do mau pensamento. Eu acrescentei essa palavra pensamento, para meditar. Efésios 6,13. Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Irmão, não tem como você enfraquecer se você está saturado, imbuído, alimentado com a palavra de Deus. Jesus derrotou Satanás com aquilo que está escrito. Jesus era homem, foi tentado em tudo, mas citava as Escrituras. Então, evangelizar
é mostrar o caminho para quem está perdido. Tem gente perdida no catolicismo, tem gente perdida no espiritismo, tem gente perdida no budismo, hoje eu falava no trem, tem gente perdida no islamismo, tem gente perdida em seitas, tem gente perdida na farra, tem gente perdido na libertinagem, tem gente perdida em muitos caminhos que parece direito, mas o final é a morte. Então evangelizar é salvar perdidos. O pregador e teólogo Joá Caetano, ele escreveu um livro, Os Perdidos da Terra. Então o que é evangelizar? Primeiro, salvar os perdidos. Do seu lado tem uma gente perdida. E outra coisa, tem perdidos na igreja. Evangelho é salvar perdidos dentro da igreja. Por isso, o pastor, o evangelista, o presbítero, aquele que ensina, ele salva perdidos na igreja. Não é? Não parece que o irmão do filho pródigo não era um perdido dentro da casa do pai? Cheio de orgulho. Ah, pai, eu estou contigo o tempo todo e tu faz o guisado por esse desviado aí que gastou dinheiro com prostituta. Olha aí, amargura, ressentimento. Um perdido na casa do pai, que não tem amor para o filho que voltou, para o seu irmão. O pecado do irmão do filho pródigo era um filho perdido dentro da casa. Cuidado para você não vir no culto em pecado, hein? Porque Deus não aceita sacrifício de tolo. Somos pecadores, mas odiamos o nosso pecado. Segundo, o que é evangelizar? É edificar os crentes. Por isso que eu digo, aquele que prega no púlpito ou fora dele, precisa explicar a palavra de tal forma que edifique o crente. Porque o crente vem para a igreja para ser edificado. O que é edificar? É construir. Nós somos pedras vivas no grande edifício de Deus que é a igreja. Então, a cada dia, estamos sendo edificados com a boa palavra, o bom ensino, a boa doutrina. Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando você escuta a boa palavra de Deus, você anota coisas na caderneta. Hoje eu comprei uma cadernetinha, olha o nome dela aqui, Tome Nota. Olha aqui, cadernetinha de capa preta. Tome nota. Então eu deixo essa frase para você. Tome nota. Meu filho me deu de presente canetas coloridas. Ele sabe que eu gosto de caneta de ponta grossa. Comprou uma azul clara, uma roxa, uma vermelha e uma verde. Pai, é para colorir seus estudos bíblicos. Que bom, né? Que maravilha, né? Bom, segundo lugar, para que evangelizar? Para edificar os crentes. Os crentes precisam ser edificados. Por quê? Por causa da luta, por causa da enfermidade, por causa dos nossos afazeres. Mas temos que ter cuidado, irmãos, para a hora devocional. A minha maior alegria é quando eu tiro 1 hora para a hora devocional. Eu tiro ali uma meia hora, 40 minutos para ler, mastigar cada palavra e orar, dobrar o joelho e orar pelo menos 20 minutos. Ah, Senhor, entrego para ti essa 1 hora. Você tem alegria nisso, irmão? Você vem para a igreja para se edificar. Né, irmão? O pastor que ocupa o púlpito, ele está evangelizando a igreja quando está ensinando. Ou não?
Quando o pastor está no púlpito, pregando qualquer passagem bíblica, Evangelho, Salmo, por exemplo, no domingo aqui, escutamos o Salmo 57. Eu conhecia aquele salmo, mas foi mastigado de tal forma que eu aprendi coisa nova e anotei no meu caderno. Tanta riqueza, tanta coisa. Me vem à memória que metáfora é uma figura de linguagem que fala o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, Davi: estou entre leões bravos, com dentes afiados, quando ele estava fugindo de Saul, na caverna. Olha aí. Você vem na igreja, é edificado. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa a mensagem. Contei para minha mãe. Contei para o vizinho. Ele foi no culto à noite, o vizinho, ontem. Que maravilha, irmão. Você vem para a igreja e quem está falando, o mestre que está ensinando, porque geralmente o pastor, que apacenta, que cuida da alma, ele tem o dom de mestre. Não mestre segundo o mundo, mas mestre conforme está em Efésios 4:11. Jesus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, pastores e mestres. O evangelista pode ser mestre. Por exemplo, quando eu estou pregando em qualquer lugar, em pequenos grupos, eu procuro ensinar pausadamente. É um evangelista ensinando para edificar. Quando você está ensinando, automaticamente o Espírito Santo está salvando um perdido, está edificando um crente e está restaurando algum desviado. Às vezes você está pregando para um grupo e a maioria é crente, mesmo fora da igreja. Aconteceu hoje comigo, dentro do VLT. Eu pregava para uma população de metade crente e metade não. E trazia o ensino que Deus me deu a inspiração para fazer. Então, segundo, evangelizar é alimentar o crente. O crente vem para a igreja para ser alimentado pelo bom pasto. Nós somos ovelha do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Salmo 95, 7. Salmo 95, 7. Anota. Somos ovelhas da sua mão. A mão de Deus, o toque de Deus te fez ovelha. Que mastiga, que rumina, com dentes caninos, que nem leão. O crente que nem leão. Ele tem dentes caninos e molares para triturar. Triturar o ser humano, batendo nele com raiva? Não. Triturar a palavra de Deus. Irmão, triture a palavra de Deus. Se sature da Bíblia. Mastigue um versículo até ele virar pó. Fazer bem a digestão na alma. Alimentos bem mastigados cria a paz. Eu crio a paz, disse Isaías, aos que estão perto, aos que estão longe. Aleluia! A paz está na palavra de Deus. O crente vem angustiado para a igreja. De repente ele escuta o bom ensino, sai aliviado. O bom ensino traz paz. O bom ensino traz alegria. O bom ensino edifica o crente. O bom ensino desperta o crente para evangelizar. O bom ensino traz entendimento. O bom ensino é tudo que o crente precisa. Então, em segundo lugar, evangelizar é edificar os crentes. Você, irmão, tem sido edificado com a palavra de Deus? A Igreja Evangélica da Paz, ela não é superior a todas as igrejas, porque a igreja não salva. Mas nós temos um slogan: seriedade na palavra. Bem, irmãos, seriedade na palavra. Levar Deus a sério.
E quanto mais você é sério, mais alegre você é. Martinho Lutero disse: se for proibido dar risada no céu, eu não quero ir para lá. Porque o céu é um lugar de alegria. Primeiro lugar, para que evangelizar? Salvar os perdidos. Perdido é uma pessoa que não conhece o caminho. O caminho é tão simples. É só se arrepender e crer. A pessoa não escuta ensino, não sabe que o caminho é esse. Arrependimento e fé em Cristo. Esse é o caminho. Então você está mostrando o caminho para o perdido, que ainda não se arrependeu e ainda não creu. O hino 59 da harpa, o que diz? Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim. Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Em conhecer o amor sem fim, um pecador fui eu. Em o meu pensar não houve lugar para Cristo e o céu. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim. Pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Hino 59 da harpa. Presta atenção na letra. Em conhecer o amor sem fim, o amor de Jesus. Um pecador praticante fui eu, mas pelo sangue ele me libertou de ser um pecador praticante. Agora só sou um pecador na natureza. E que essa natureza morra logo. O pastor Ubirajara Crespo, certa vez, pregando a palavra, ele deu uma ilustração, que ele foi num lugar e passou de frente do espelho mágico, que você vê bem gordo e bem magro. E ele é magro. Aí ele passou no espelho, que vê a pessoa gordo, ele olhou assim, viu ele bem gordo, ele deu um grito: morre, velho homem! Por que você não morre logo, velho homem? Então, nós temos um desejo santo que a nossa velha natureza morra. Isso é crucificar o pecado, né? Mortificar o pecado. Terceiro, para que evangelizar? Para restaurar os desviados. É grupo difícil. Porque o desviado, ele dá muitas desculpas. Conheci um que diz assim: eu não vou para a igreja porque não tenho mais vontade de congregar, só visito. Falei, tudo bem, o que mais? E o que a gente faz por aí não importa. Opa, o que a gente faz por aí não importa por quê? Você vive do pecado? Não, não é bem assim. É que eu perdi a vontade de cooperar, só visito. Vai a consciência acusando, que vive no pecado. Eu falei, tu é consciente que vive errando? Ele, não vivo errando. Eu não vivo errando, simplesmente perdi a vontade de congregar, de ser útil à igreja, um cooperador. Não, aí eu repeti, conta essa história direito. Você errou e anda errando sem temer a Deus? Você está desviado. O que fazer? Parar no tempo. Tira um dia para pensar. Um dia só, inteiro. Fique sem comer. Fique em jejum. Um dia. E dobra seu joelho. Jesus, eu errei naquele primeiro pensamento errado. Como diz o ditado, cuidado com o primeiro pensamento da cobiça, porque você não sabe onde ela te levará. O desviado começou com um pensamento errado, e deu margem, deu vazão, e foi longe da praia do Evangelho, as correntezas vai levando para o alto mar do pecado, e fica no lamaçal. E como diz o Salmo 130,
das profundezas a ti clamo, Senhor. As profundezas. A Bíblia fala de 3 profundezas. Profundezas do pecado, Salmo 131. Profundezas de Deus, o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus. E as profundezas de Satanás, como diz na igreja de Pérgamo ou Tiatira, as profundezas de Satanás. Se você está nas profundezas do seu pecado, a graça de Deus vai mais fundo do que o fundo do poço. Grava essa frase, escreva agora. A graça de Deus, que é Jesus, vai mais fundo do que o fundo do poço e te levanta de lá, se você querer. Rompa com o pecado agora. Se o diabo acusa de tantas coisas que você fez, imite Lutero. Lutero falou para o diabo: vai contando meus pecados aí, diabo. Vai contando. E quando o diabo foi contando os pecados de Lutero, Lutero falou: não tem mais nenhum pecado não para me acusar, Satanás? Não, chega. Você pecou 1500 vezes. Só isso? Não tem mais um pecado para me acusar? O diabo: não. Aí simplesmente Martinho Lutero pegou a pena de ganso, e escreveu: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia! Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel. Você está confessando porque você quer ser fiel. Errou, não fica caído. Levanta agora. Ah, mas eu era evangelista, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo. Não importa o que você era. O importante é ter comunhão com Deus. Ah, mas eu vou perder meu ministério. Ninguém vai. Perca ministério, mas não perca a salvação. Perca ministério, mas não perca a salvação. Não continue na vontade do diabo. Paulo escreve a Timóteo que o desviado está preso na vontade do diabo. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar qualquer corrente e você sentir a graça de Jesus novamente. O perdão, o sangue de Jesus purifica a consciência que te acusa. Se você buscar com sinceridade, talvez não precisa nem chorar. Às vezes precisa. Buscar com lágrima, arrependimento, no pó e na cinza, como disse Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O desviado tem que rasgar o coração, não pôr a culpa em pastor, não pôr a culpa em crente nenhum. O seu negócio é você e Deus. Não é você e sua esposa, não. Ela pode te perdoar, mas o teu negócio é sério, é com Deus. É contra a palavra que você pecou. A palavra de Deus não é teoria, não é técnica, não é brincadeira. Isso aqui é alegria e paz, mas é amargo para engolir. João, evangelista que escreveu Apocalipse, ele viu um livrinho que o anjo lhe dava. Na boca era doce que nem o mel, mas amargo no ventre. Isso significa que, ao ouvir a palavra, você sente a doçura do Espírito Santo. Mas, no dia a dia, para cumprir, é difícil. E a Bíblia diz, é até amargo. Glória a Deus pelos efeitos da palavra de Deus. Você quer paz? Lê a Bíblia. Quer alegria? Lê a Bíblia. Está com o temperamento descontrolado? Se irrita com qualquer coisinha? Lê a Bíblia. Isso aí é falta de domínio próprio. Por falta de domínio próprio, você vira Caim. Caim ia matar Abel. O que Deus falou? Caim, se tu fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se tu fizer o mal, o pecado jaz à porta. Domine o pecado. Não deixa se dominar por ele. Domine a raiva
Caim. Porque se virar ódio, eu vou tirar minha mão de misericórdia. Enquanto você está na raiva, a raiva é um temperamento descontrolado. Mas o ódio é pecado. Irai-vos e não pequeis. Salmo. O Salmo 4. Irai-vos e não pequeis. Jesus ficou irado? Ficou. Derrubando a mesa dos cambiadores, pegou um chicote e derrubou tudo. Ficou com raiva. A raiva é um momento de desabafo, pode ser até um descontrole emocional, mas cuidado com o ódio. O contrário do ódio é o amor. Não podemos odiar, não podemos ter pensamentos de vingança. Ah, se fosse comigo. Às vezes erramos ao termos pensamentos assim. Às vezes erramos. Eu vou contar uma ilustração. Uma certa moça, que a minha família estava tentando ganhar para Jesus, e ela foi procurar um serviço no seu ramo de negócio, e fez a entrevista, fez o que precisava fazer, currículos e entrevistas. Aí a conclusão que o gerente chegou: olha, não tem vaga por enquanto, não tem. Não dá, agora não dá. Mas era uma moça muito atraente, até muito sedutora quando falava. E o que esse homem fez, esse gerente? Chegou para ela em particular, longe do trabalho, e falou assim: olha, eu posso dar um jeitinho de arrumar vaga para você. Mas as condições são essas. As condições são essas. Você quebrar o galho para mim de vez em quando, ou uma vez por semana que seja. Ela falou: não! Respondeu um não para o diabo e para a tentação, e saiu dali. E eu pensei, poderia chamar até a polícia. Você está dizendo que não tem vaga, e agora tem com essas condições? E quando eu escutei esse testemunho, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva daquele gerente. E sabe o que eu falei? Esse homem deve morrer. Mas quando eu falei essa palavra, depois de 3 minutinhos, o Espírito Santo me cobrou: vai lá dobrar o teu joelho. Vai lá, Augusto, dobra lá teu joelho, que o pai não gostou dessa palavra sua. Aí eu tive que confessar, irmão, uma palavra mal pensada. Aquele gerente tinha que morrer. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Não tem vaga para ninguém, mas ele dá um jeitinho se a moça deixar ele ficar no particular com ela. Eu fiquei com tanta raiva disso: esse homem tem que morrer. Não tem que morrer. Ele é uma alma perdida que tem que se salvar. Mas eu tive que dobrar o joelho e confessar para Jesus. E quando eu confessei, até chorei: Senhor, não posso falar isso. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter espírito de vingança com ninguém. Eu sou crente, Senhor. Aí eu me levantei muito alegre, e o sangue de Jesus limpou minha consciência no ato. Então, se você está desviado, você vai na igreja só para assistir culto, você não quer compromisso com Deus e depois com a igreja, há esperança para você. Por quê? Porque evangelizar é restaurar o desviado. Você precisa ser restaurado. A comunhão dos santos. Eu vou ler um versículo para você se animar e terminar a palavra. Apocalipse 14, 12. Ai, que maravilha! Como a palavra de Deus faz bem. Aleluia! Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e aqui estão aqueles que têm fé em Jesus.
Aqui está a paciência dos santos. Às vezes você se tornou impaciente e se desviou. Você esperava uma bênção e não deu certo. Ou uma tentação, um laço maligno te derrubou e você foi de abismo em abismo, de pecado em pecado, foi perdendo a luta, como disse Rui Barbosa. Pior do que não vencer, é a covardia de não lutar. O desviado não lutou contra o pecado e se desviou. Olha essa frase de Rui Barbosa. Pior do que não vencer é a covardia de não querer lutar. Irmãos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8. Ficarão de fora os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros. Mas ele fala, os covardes. Quem é o covarde? Aquele crente que cruzou o braço. Aquele crente que deixou de ser soldado. Baixou a guarda. Não quer mais lutar. Viu que o gigante é muito grande. Lá é terra de gigante, vamos voltar que não dá. Mas Davi venceu o gigante, o leão e o urso. O urso representa a carne. O leão representa Satanás. E o gigante representa o mundo. Que gigante no mundo você enfrenta? Tem 3 inimigos o crente. O mundo, o Satanás, que é inimigo da nossa fé, da nossa alma, e a carne, a nossa natureza para pensar tudo que é prazer e pecaminoso. Mas não vale a pena, porque o verdadeiro prazer, saúde, bem-estar, família, sexo, dentro do casamento, momentos felizes de comunhão com a família, momentos felizes de comunhão com os irmãos, tudo isso é o amor de Deus por nós. Então, vamos evangelizar, vamos salvar os perdidos, vamos edificar os crentes, vamos restaurar aquele que está desviado com a palavra de carinho. Você caiu, meu irmão, então você é amado por nós. Vem aqui, escuta uma palavra que o Espírito Santo vai te convencer, vai limpar essa consciência que está te acusando. Em Hebreus fala, lavai-vos da má consciência. Hebreus 10:22. Tendo o coração purificado da má consciência. Mas se você não ouvir a palavra, como é que o coração, como é que a palavra de Deus vai purificar da má consciência? Tenha uma boa consciência. Nada te acusa. Pecou? Confessa. Deixa o pecado. Nada mais vai te acusar. Porque o crente, ele tem uma boa consciência, ele tem um amor não fingido, uma fé não fingida. Isso, irmão, quando a gente põe a cabeça no travesseiro e nada nos acusa, você pode dizer como a minha esposa sempre fala, mais uma batalha vencida. Oremos. Senhor, nos ajuda a entender o que é evangelizar. Podemos evangelizar no culto, podemos evangelizar no diálogo, podemos plantar uma sementinha em qualquer lugar. Salva os perdidos, Senhor. Salva. Tem muita gente na farra, esqueceu do Senhor. Tem muita gente, tem muito crente enfraquecido. Edifica, Senhor, os crentes. Senhor, aquele desviado que dá desculpa, que fala mal de pastores, que fala mal de crentes, restaura esse homem que afastou da comunhão, que dá 1001 desculpa para não voltar para a comunhão. Salva, Senhor, o desviado, restaura ele, nos edifica, Senhor, a nossa fé. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
no panorama bíblico, trazendo essa palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos.